tranquilo. Olha só, eu vou te apresentar para o pessoal, né? Deixa eu falar um pouquinho da proposta. Gente, eu tenho feito uma série de lives para poder contemplar pais, né? Esse tema, inclusive, ele vai abranger os pais dos meus pacientes, tanto adolescentes quanto adultos. Mas, de qualquer forma, eu estou com um projeto que chama Projeto Sementinha, né? Que objetiva atender pais que estão recém, né, tiveram filho agora, ou estão pensando em engravidar, então casais que têm essa proposta. E a gente sabe que trabalhar com prevenção é o melhor, né? Ter oportunidade de passar para esses pais as necessidades básicas emocionais das crianças, eu acho que é uma oportunidade incrível da gente evitar que determinados problemas se consolidem na idade adulta. Gente, a Renata Borges é uma amiga querida, amiga, né, Rê? Super querida. Ela também é terapeuta, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre, né, em relações interculturais. A gente vai falar hoje sobre o sucesso, né? Então, todos os pais que a gente pergunta, né, eles respondem: eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho tenha sucesso. E eu fiz questão de fazer um título bem convidativo, porque é muito assim, né? Quero que meu filho tenha sucesso, tá? Então, o que você quer para o seu filho, né? O que você espera para o seu filho? E a gente percebe que essa demanda dos pais interfere muito, né? E aí eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre o sucesso, que é a primeira pergunta que eu quero te fazer, para a gente começar a desenvolver esse tema. Sim, em primeiro lugar, quero te agradecer o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. A gente já fez algumas lives juntas lá na Cognitiva, né? E eu quero poder fazer outras, né? Eu acho sempre bom a gente estar junto, eu adoro isso aqui. Bem, e eu acho que esse convite, assim, é uma coisa que eu falo muito, porque é sobre o meu resultado da minha dissertação do mestrado, e às vezes os pais não têm uma noção do quanto isso é importante, eles terem alguns conhecimentos sobre até a forma como eles vão abordar determinados temas, ou eles abordam, porque às vezes a forma de abordar faz exatamente eles conseguirem o contrário do que eles querem. Então, eu quero uma coisa e, às vezes, eu consigo o contrário do que eu quero com o tipo de abordagem que eu faço. Então, e isso não é incomum. Aliás, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Eles querem que os filhos sejam bem-sucedidos e eles acabam, às vezes, tendo filhos desajustados, com dificuldades, com problemas emocionais, e eles não estão entendendo direito, peraí, mas o que aconteceu, né? Aonde está o problema? E é difícil mesmo a gente entender. Né, gente? Se vocês forem querendo saber mais, vocês vão fazendo as perguntinhas aqui, eu vou ter enorme prazer em responder. Eu vou olhando aqui e vou te falando também. Se eles perguntarem, né? E se quiser depois chamar algum amigo para a live, olha, eu acho que isso daqui é um assunto que vai interessar, porque é algo que a gente precisa discutir. Bem, o que acontece? A gente, na nossa sociedade, a gente tem uma ideia de sucesso relacionada a dinheiro, poder, status, fama, altos cargos, alto desempenho, resultado. Então, a ideia de sucesso está ligada a isso. Então, se você tem vários livros de sucesso que você vai comprar e o livro não tem ali falando qual é o conceito de sucesso. Você sabe, quando eu fui fazer a minha pesquisa, não tinha conceito de sucesso. Não existe, ninguém fala sobre conceito de sucesso. As pessoas falam ao sucesso como se todo mundo já entendesse o que o sucesso significa. Então, quando eu fui perguntar... Oi, pode falar. Não, eu só queria fazer um comentário sobre isso, né? Porque a sociedade impõe para a gente esse modelo de sucesso, né? Então, quando você fala, não tem muito se falando sobre o conceito, mas quando a gente ouve sucesso, a gente está condicionado a pensar o quê? O que você colocou, dinheiro, né? Ou seja, dinheiro, poder. Então, isso acaba não sendo questionado, porque a gente vai, tem isso como uma crença e a gente acaba passando isso para frente, né? Então, ter sucesso
Então, as próximas gerações começam a ter internalizada essa ideia de que para eu ter sucesso, eu tenho que, né? Que a gente fala tanto de crença em TCC, né? Exatamente. Então, assim, eu inclusive eu tive que estudar uma coisa que é meio diferente para nós, porque a gente é da clínica, eu tive que estudar as representações sociais. E as representações sociais têm relação com as crenças sociais Olha que legal. implícitas. Implícitas. Então, é uma outra linguagem para falar o que a gente já sabe de alguma forma, mas eles não falam. As representações sociais não é o individual, a gente fala da crença individual, a representação social é o contexto todo. Então, mas é muito interessante, porque o que acontece? As pessoas elas já têm isso tão automatizado que isso não é nem questionado. Então, assim, quando você compra um livro que vai falar sobre o sucesso, você já está entendendo que ele vai falar alguma coisa sobre isso. Sobre como alcançar esse sucesso, sobre como ser bem-sucedido, ou seja, como ter esses altos postos, esse alto desempenho, esses altos resultados associados a dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Entretanto, quando eu perguntei para as pessoas o que para elas significava ser bem-sucedido, eu tive 3 grupos de resposta. Então, e elas não me falaram disso. Então, é muito interessante, porque na hora que ela vai... Não te falaram do dinheiro? Não falaram disso. Então, elas falaram... Muito pouca gente se referiu a dinheiro. Olha só. Muito pouca. E quando eles se referiam a dinheiro, era assim, ter uma vida boa, conseguir fazer as viagens que eu quero. Não era ser milionário, rico, não era no sentido de riqueza, de enriquecimento. Era no sentido de ter uma vida boa. Então, a gente, algumas poucas pessoas, se não me engano, em 291, 3 ou 4, só se referiram a dinheiro. Nossa. Nesse sentido, em 291 pessoas. E fama e poder não se referiram, não apareceu. Olha só. Não apareceu. Altos cargos não apareceu praticamente. Não falaram assim. Raramente. O dinheiro ainda vi. Pouquíssimos nesse sentido. 3 ou 4, já não me lembro mais. Em 291 pessoas. Mas quando eles falavam em dinheiro, eles falavam nesse outro sentido que eu e a minha orientadora, nós lemos como dignidade. Então, era um dinheiro no sentido de ter uma vida digna, uma vida que você tenha condição de você viver bem, com tranquilidade, sem grandes sobressaltos. Então, é o que o dinheiro vai proporcionar. Que o dinheiro vai proporcionar, mas não o enriquecimento necessariamente. E uma coisa interessante é o seguinte, quando eu perguntei para eles, eu fiz a pergunta e eles falaram os salários lá que eles tinham. Então, tinha gente de 0 a 2 salários, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 15 e depois mais de 15. Eu separei assim a pesquisa. Os de 0 a 2, 50% se considerou bem-sucedido. Poxa, se fosse dinheiro, 0 a 2 não salários, se consideraria. Eles não iam se considerar. De 2 a 4, aumentou para uns 63, mais ou menos. De 4 a 6, aí foi aumentando progressivamente. Aí eu acho que de 6 a 8 passou para 70 e tantos. Quando foi 8 a 15, passou para 80. Aí você fala, então tem uma relação com dinheiro. Até certo ponto, e aí eu vou explicar. Até 8 a 15, aumentou para 80%. Então, 8 a 15, 80% daquelas pessoas do grupo de 8 a 15 salários se consideravam bem-sucedidas. Quando eu perguntei para os mais de 15, baixou para 60%. Só não foi menor do que os de 0 a 2, mas foi menor do que de 2 a 4. Ou seja, as pessoas que tinham maior salário, elas quase se equipararam às que tinham menor salário em termos de se considerarem bem-sucedidos.
Uhum. Então, o que que eu avaliei? Eu avaliei que a ideia de sucesso, ela vai crescendo, sim, compatível com o dinheiro, mas até um certo ponto, porque depois disso, aquele dinheiro já não é mais aquilo que ele quer, ele já quer muito mais, então ele não está preenchido nunca, ele não Ele não termina. valida, né? Ele não Ele não valida. valida. Ele não valida, porque a ideia de sucesso, provavelmente para essas pessoas, é uma ideia tão acima da média, que é aquela ideia quase que como a gente vê dentro da mídia mesmo, né? Que é a ideia de um cantor famoso, com não sei quantos milhões de seguidores e tudo mais. Então, quer dizer, aquela pessoa ela pode estar muito bem, ela está falando, não estou ainda. Ou eu não estou, ou estou em parte. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, isso me chamou bastante atenção. Então, o que, que a gente vê? Com essa resposta, a gente já vê que as pessoas não estão validando somente o dinheiro para isso. Você vê que tem uma relação, mas não tem Aham, aham. relação Não total. só. Não é isso. E aí, elas falavam muito assim, 201 pessoas, dessas 291, na pergunta aberta, elas me responderam uma coisa que eu achei muito interessante. Elas me responderam a ideia de sucesso como ideia de ser feliz, de ter boas emoções, de ter bons relacionamentos, uma ideia de felicidade ou bem-estar. Eu ia te Então, perguntar isso, se eles entram em alguma associação, porque a felicidade é subjetivo, né? E a gente tende sim, a. Eu só fico feliz se eu alcançar, e quando você alcança, você joga para frente de novo, né? Então é, agora eu não valido e joga a meta para frente. é muito doido isso, porque tem várias relações. O pessoal que escreve muito sobre felicidade fala de sucesso também. Tem várias relações entre quem fala de felicidade e fala de sucesso. E eles estão intimamente relacionados hoje, porque as pessoas já estão fazendo essa associação. Na Uhum. realidade, existe uma ideia mais ou menos assim, subentendida, aquela ideia implícita daquela crença social quase. Se eu for bem-sucedido e tiver dinheiro e ganhar aquilo ali, aquele poder, aquele sucesso, aquilo tudo que eu conseguir, então eu serei Logo, feliz. Ou seja, aham, logo serei feliz. logo Então, serei a feliz. felicidade, ela é um resultado do sucesso, mais ou menos nesse sentido. Mas aí Uhum. os pesquisadores sobre a felicidade, eles já falam o seguinte, que as pessoas mais felizes elas acabam sendo as mais bem-sucedidas, ou seja, na realidade é o oposto. Quem é feliz é que tem o sucesso naquele contexto de sucesso externo. Eu chamo isso de sucesso externo, porque na minha pesquisa é como eles chamam. O sucesso externo é aquele sucesso que pode ser mensurável pelos outros. Então, o que é o sucesso mensurável pelos outros? É o dinheiro, poder e status. Então, é o quê? É o Neymar, é a Anitta. Esses são o sucesso, porque ele pode ser mensurável, as pessoas conseguem saber. Ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem fama, então ele é o Ele bem-sucedido. tem sucesso. Esse é o conceito mensurável, então é o conceito externo de sucesso, que a gente chama isso. O Uhum, conceito uhum. interno já é o conceito seu, individual. Então, e aí deixa eu te fazer uma pergunta, porque antes de você falar do sucesso mensurável, eu pensei o seguinte: se eu sou feliz, eu valido o meu sucesso. Ou seja, eu tenho um olhar, se eu me sinto feliz, é como se eu tivesse um olhar diferenciado para o meu sucesso. Eu valido isso, porque às vezes as pessoas têm, mas não conseguem validar. É por aí? Mas é interessante o seguinte, porque de acordo com o Ben Shahar, por exemplo, que fala isso, ele está falando sobre o sucesso externo mesmo. Quem já tem dinheiro mesmo alcança aquele outro sucesso. Ele, Uhum, por uhum. ele ser uma pessoa mais feliz, ele vai ter mais chance de atingir aquele sucesso que a sociedade espera dele. Só que, Tá. na minha visão, existe também isso que você falou agora, que é o seguinte: independente se eu não alcancei aquele lá, e se eu estou melhor comigo mesmo, eu vou ter uma tendência a me ver mais bem-sucedido, porque eu flexibilizo o Amém. sentido do sucesso. Então, eu Aham.
flexibilizo a ideia de sucesso de acordo com a minha visão de mundo. Olha, eu consegui as coisas que eu quero, eu tenho uma família legal, eu tenho uma vida boa, eu tenho um trabalho bom e tal, eu consegui ali naquelas coisas atingir as minhas metas pessoais, então isso demonstra de uma certa forma que eu tenho sucesso ali. Então, o que é isso? Na realidade, essa pessoa, ela faz uma flexibilização do termo. E aí, o que eu entendo? Eu entendo que as pessoas mais saudáveis da minha pesquisa eram as pessoas que elas conseguem fazer a flexibilização do termo de acordo com o contexto que ela está e com o momento que ela está de vida. E ela fala, olha, eu sou bem-sucedida desse jeito. Eu não preciso ter já me formado para ser bem-sucedida. Eu sou bem-sucedida, olha, eu sou uma boa aluna, eu tiro boas notas, eu sou estudiosa, eu tenho um estágio bom. Então, eu já me considero bem-sucedida hoje, dentro do meu modelo que eu tenho. Eu não preciso já estar lá na frente, já ter uma empresa para poder dizer isso. Eu posso estar no processo para chegar em algum outro lugar nesse sentido, mas com o que eu já tenho hoje, eu já estou satisfeito o suficiente para me dizer bem-sucedido. Entendeu? Então, as três significados de sucesso foram: um foi relacionado a conexões e sensações. Então, que era assim, ser feliz, ter conexões, assim, ter amigos, ter uma família, era mais ligado nesse sentido. Outro era ser capaz. Então, até muito interessante que nós, da terapia cognitivo-comportamental, eu fiquei falando, parece com os conceitos de sociotropia e autonomia. Um está virado com a meta, gerenciado para o outro e para as relações, enquanto que a autonomia está ligada para a capacidade de realização. E foi muito interessante, porque eles me trouxeram mais ou menos isso, mais ou menos dentro da ideia dos conceitos de sociotropia e autonomia. Bem parecido. E aí teve um terceiro grupo que ele falava das duas coisas. Que aí é o que a gente fala, que o paciente que está equilibrado, nossa, é aquele que ele consegue equilibrar a sociotropia e a autonomia de uma forma equilibrada. Então, tinha uma turma que estava lá. O que era ter sucesso para eles? É ser capaz de executar, conseguir atingir as metas e objetivos e também ter uma família feliz, ter uma vida boa e bons relacionamentos e conexões e amizades. Então, era mais ou menos isso. Então, eu entendi que a ideia de sucesso, ela tem relação com... As pessoas falavam muito assim, ter, conseguir, alcançar. Então, estava muito relacionado a metas. E isso tinha relação com os tipos de metas individuais, independente de quais elas fossem. Se eu tenho uma meta individual de ter mais amigos e ter mais conexões, o meu sentido de sucesso vai estar ali naquilo ali. Quando eu alcanço esses objetivos, eu entendo que eu tenho muitos amigos, eu entendo que as pessoas gostam de mim, eu entendo que eu sou uma pessoa boa para aquelas pessoas e tudo mais. E aí, do outro jeito, aquele que alcançou os objetivos dele profissionais e tinha esse objetivo como tal, ele também vai ser bem sucedido dentro daquele modelo ali. Então, para mim, a ideia de sucesso, ela está relacionada a metas e daquilo que você impõe como metas para você, e você entende que são as suas metas que geram significado para você e que aquilo faz sentido para você. E é diferente. Agora vamos lá, né? Aí agora você pisou no tal do terreno, né? Porque quando a gente fala assim, eu defino o que é importante para mim. E aí eu aprendo o que é importante para mim, porque isso é passado, né? Isso é passado pelos pais. Então, olha só, a expectativa que eu tenho em relação a você é que você faça isso, tenha isso, né? Ou se desenvolva de uma determinada forma para você ter sucesso. E aí, olha como é que acontece todo esse jogo. Eu só tô te dando a deixa para você discorrer sobre isso, tá? Vamos lá. Como é que fica todo esse jogo? Se eu tô feliz, pensa bem, se eu tô validando um resultado que eu tenho, né? Então você acabou de comentar, eu não me formei, mas eu me sinto feliz com isso, tá tudo bem com a minha vida, eu tenho um trabalho que me dá um pouco de dinheiro para eu poder fazer as coisas que eu quero, tá?
Só que os meus cuidadores, né, os meus pais dizem, não, isso não basta, você precisa de mais. É um fracasso que você está fazendo, porque o meu modelo de sucesso diz que isso gera uma bagunça na cabeça do sujeito. Verdade, Então, verdade. vamos lá. Né, o que eu percebo? Então, vou colocar É até engraçado que eu vou contar uma historinha pessoal, tá? Vou contar uma historinha Conte-nos. pessoal. Quando eu fui apresentar minha dissertação lá em Portugal, eu fui atrás de uma amiga minha, fono, e pedi a Ana, eu quero que você faça um treinamento comigo para eu poder fazer a apresentação lá. E eu sou muito prolixa, você sabe disso. E aí eu falei, eu quero que você me ajude a resumir isso daqui, chegar. Ela falou, você tem que falar alguma coisa que relacione a sua tese com a sua vida. Eu falei, não, já sei. É porque eu fui fazer essa tese e pesquisar o sucesso, porque eu me preocupava muito com os meus pacientes que se diziam fracassados com 14 anos de idade. Aí eu olhava para os meninos e falava, como assim Como uma assim? criança... Um jovem de 14 anos nem começou a vida dizendo que ele é um fracassado. Não é assim, eu fracassei. Eu sou um fracassado. Eu falava, gente, que isso? Né? Então, Uhum. isso na realidade foi o que aparentemente me motivou. Eu cheguei em casa, comentei essa historinha com meu marido falou, você não entendeu? Eu falei, entendeu o quê? Ele falou, você está fazendo essa tese por causa do seu avô. Eu disse, como assim por causa do seu avô? Ele falou, Renata, seu avô veio com uma mão na frente e outra atrás com 17 anos para o Brasil. E ele veio tentar a vida no Brasil. Ele veio brigado com a mãe. Olha para você ver. Ele veio brigado com a mãe e veio tentar a vida no Brasil. O que aconteceu? Né? Quando ele já, um pouco depois da guerra, ele veio em 1920 e poucos, logo depois da guerra, ele voltou para Portugal com um carro dentro de um navio e dinheiro para investir em Portugal. Porque ele aqui no Brasil, ele tinha saído do construtor de caixinha, de caixa para guardar os tecidos, para um dos diretores da empresa para a cidade de São Paulo. Uhum. Uhum. Né? E aí, quando ele chegou em Portugal, ele viu que não dava para investir, ele voltou para o Brasil e continuou, investiu numa empresa aqui e sempre foi muito bem sucedido. E o interessante é que ele não perdeu a conexão com a família dele lá em Portugal. E, inclusive, a minha família lá em Portugal é longe. Os meus primos, que eu chamo de primos, que são como se fossem primos primeiros e muito amigos e tudo mais, eles são primos distantes, eles são netos e filhos de um primo do meu avô, porque meu avô era filho único. Uhum. E como é que ele conseguiu manter essa conexão Brasil-Portugal com a gente morando no Brasil? Porque eu nunca morei em Portugal. E eu tenho esses primos como se fosse primo primeiro. Como é que ele conseguiu fazer isso? Aí, olha que interessante isso aqui que eu vou colocar. Sabe por que ele veio para o Brasil? Por quê? Ele veio brigado com a mãe. E sabe por quê? Porque a mãe queria que ele fosse médico. Olha e sabe só. por quê? Olha para você ver. Eu só soube disso quando eu fui lá. E quando eu já fui apresentar minha tese, que depois um primo lá me contou. Eu entendi mais ou menos que tinha relação com isso. Fiz a minha apresentação de mestrado, apresentando a minha família, inclusive, e colocando, e aí eu vou explicar a conexão. E aí eu fiz, inclusive, a minha apresentação assim. Sabia que ele tinha vindo brigado com a mãe, mas eu não sabia que ele tinha vindo, que ele brigou com a mãe, porque a mãe queria que ele fosse médico. Ele falou que ele não ia estudar, que ele queria ser vendedor. Uhum. Uhum. Então, e aí um primo lá depois me contou que quando ele um dia comentou com ele, falou, minha mãe me fez homem. Olha que interessante. Ela fez ele homem entre aspas, porque ela obrigou ele a tomar uma decisão. Porque ela ele queria deu que ele conta de fizesse tomar uma essa coisa, decisão. ele bancou a decisão que ele tomou. Ele tomou. Porque não é todo mundo que dá conta. Não. Ele tomou essa decisão e ele veio brigado com ela para fazer o que ele queria. Porque lá ele não podia.
porque ela tinha ela tinha um certo poder, assim, vamos dizer assim, e a família toda tinham muitos médicos na família, e ela queria que ele fosse também, e ele falou, não quero ser. E para não ser, ele veio com a mão na frente, outra atrás, sem nada dela, porque ela falou, você vai sem nada. Nossa. E eu não vou dar suporte. E era bem assim, né? Eu não vou dar suporte, você vai sozinho. E aí é interessante isso, porque o que a minha pesquisa chegou? Como as pessoas diziam que para elas, o mais importante para elas se considerarem bem-sucedidas, sabe o que era? A família. Então, a família veio em primeiro lugar como um medidor de sucesso. O que meu avô fez quando teve dinheiro? Ele voltou para lá para mostrar para a mãe dele, olha, eu consegui. Primeiro ele rompeu e depois ele volta para mostrar que ele construiu essa família. E eu consegui e voltou com a família. Com meu pai, com minha tia, nossa, com carro, com dinheiro e tudo mais. Mas aí ele viu que lá não dava para ficar e ele voltou de volta para o Brasil. Porque ele já estava mais conectado aqui também, né? Ele já era mais brasileiro do que português nessa época. Ele tinha morado mais tempo no Brasil até. Mas assim, você vê como é importante para ele essa validação. Então, sabe o que é interessante? Meu pai, depois, quando se formou em medicina, ele fez meu pai ir a Portugal e de anel no dedo para mostrar que o meu pai era médico. Era médico. Olha só, a coisa ainda estava lá. Sabe qual foi a minha sensação quando eu fui defender minha tese? A minha sensação é que eu fui devolver o estudo para minha bisavó. Aí eu falei, parece até uma coisa assim, parece que eu fui, e logo fui devolver isso em Portugal, e fui apresentar isso em Portugal. Então, assim, são muitas coincidências. Não é uma coincidência, né? Que para mim não são coincidências. Mas por que isso é importante? O que isso tem relação com esses pais? E por que eu estou contando essa historinha toda? Eu estou contando isso tudo porque para a gente entender o poder que nós pais temos. Eu falo sempre isso. O poder que essa minha bisavó teve. O poder que ela teve. Agora, ele teve uma coragem de romper. Sem romper. Porque aí vamos lá. Porque quando você fala do poder dela, sabe ele voltou para resgatar. Ele voltou para resgatar. Né? Ela teve coragem, mas ele deu conta de lidar com isso. Porque olha só, né? Esse poder que ela teve foi um poder impositivo, foi um poder repressivo, que ele poderia não ter saído do lugar. Ele poderia não ter saído do lugar. Então, ele deu conta, né, de pegar essa experiência e fazer um movimento diferente. Porque a gente pensa assim, pais, né? Mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente. Alguns dão conta de agir como seu avô e ele poderia ter tido um irmão que ficou lá e não deu nada na vida. E provavelmente, e o que eu vejo hoje, na realidade, é isso acontecendo, que você está me dizendo. Porque, na realidade, quando essa imposição ela vem de uma forma muito forte hoje, o que a gente vê? Os jovens paralisando, eles paralisam. Eles ficam completamente sem ação. É tipo, eu tenho que agradar a família, porque para ele, o sucesso dele será agradar a família. Então, você vê lá, a família vem em primeiro lugar. Então, 60% a família está em número 1. Para os jovens é 40 e tantos por cento, mas é ainda alto, é 60% no total da pesquisa, porque tem alguns grupos que chega a 70%. Então, mas para os jovens é 45%, 46%, mas mesmo assim, não tem nenhuma outra coisa que tem 50% deles colocando um naquilo lá. Então, os outros grupos são muito variados, as outras ordens que eles foram colocar. Porque a família veio nessa ordem. Vou te falar a ordem que veio na pesquisa. Veio família, realização pessoal, fazer algo que tenha sentido, trabalho, relacionamentos e amizades, superação, aí vem dinheiro, fama e poder. E o poder veio em nono lugar com 60% também. Então foram as duas coisas que me chamaram a atenção. 60% na família em primeiro lugar, 60% no poder em último lugar.
Então, isso foi muito simbólico para mim. E aí, o que que eu vejo hoje, que é isso que eu acho que a gente precisa mostrar para esses pais? Na minha visão, o que que esses pais eles precisam entender? Gente, se eu quero que meu filho tenha sucesso, no fundo, eu quero que meu filho seja feliz, porque não tem pai e mãe que não querem que os filhos sejam felizes. E eles associam a ideia de sucesso à felicidade. Então, é isso que eles querem. Se eu quero isso, não será através do que eu entendo que fará eles bem-sucedidos e felizes. Será a partir do momento que eu dou para eles a capacidade de decidir e escolher qual caminho trilhar. Porque se eu não dou a capacidade de escolher qual caminho trilhar, às vezes eu posso até fazer, que a gente vai ver, uma série de... E a gente atende isso no consultório, né, Simone? Uma série de pessoas frustradas. Não, Então, eu fiz isso que meu isso pai que queria, eu fiz aquilo eu que queria minha mãe comentar queria. isso. Eu fiz, é para poder provar para o meu pai, é para provar para minha mãe, é para provar para minha família, é para provar. E tem uns que ficam parados. Eu tenho pacientes, né, que chegaram completamente paralisados. Os pais falam: não serve para nada, não serve para Pensa nada. numa coisa, fazendo uma inferência agora, né, em relação aos atendimentos, ao que a gente vê dos nossos jovens, né? Você contou essa história do seu avô, ok. Eu tenho alguns pacientes idosos, né? E eles têm uma história de família assim: sair de casa muito cedo, começar a trabalhar, estudar, né? Conseguir passar num determinado concurso ou montar uma empresa, ou seja, eles começavam muito cedo, né? Com essa luta em relação a conquistas e automaticamente traziam a família inteira, né? Do interior para a capital para poder cuidar e tal. Ok. O que eu vejo hoje? Então, você comentou dos meninos aí de 14 anos, né? Eu tenho meus adolescentes lá no consultório, uma galerinha. Os meninos têm 12, 13, 14, 15, até 18 anos, tá? Eu me sinto um fracasso. E aí, quando você vai ver, quando a gente vai investigar, eles realmente não dão conta de cuidar da própria vida. E eu estou me referindo a atividades diárias, assim, tipo... Tem uma conta no banco, mas não tem ideia de como que resolve aquilo. Tem o celular, mas não sabe resolver se der algum problema. Ou seja, eles têm acesso a muita coisa, eles ganham muita coisa, mas eles pouco sabem resolver. Então, a gente está numa capital, eu sei que tem perigos, mas os meninos, por exemplo, tá? 16, 17 anos, não sabem atravessar uma rua, não sabem andar de ônibus, eles não conseguem se virar. Então, eles não têm potencial de resiliência, de lidar com o pai que vira e fala assim: eu quero que você faça medicina, tá? Eles não têm condição de peitar esse pai, porque quando eles param para analisar, eles não podem fazer nada. É real isso, não é só uma sensação, não. Os pais, eles têm protegido muito as crianças e adolescentes, e os meninos estão muito dependentes de verdade, de verdade. Eu fico chocada, assim, eu falo, gente, dá autonomia para o seu filho, ensina o máximo de coisas que ele puder, porque aí ele vai aprender a se virar e peitar o mundo com problemas, né, que a gente tem a resolver. Mas eles ficam paralisados e deprimem. Porque quem dera eles dessem conta de virar para os pais e fazer como seu avô fez: olha, eu não quero fazer medicina, eu vou cuidar da minha vida. Não, eles paralisam, Não, deprimem e não fazem nada. Cuidar da minha vida. Eu vou para o Brasil, outro lado do mundo, de barco que levava um mês para chegar, né? Que dia que você imagina um paciente nessa idade fazendo isso? 17 anos, menor de idade, sozinho, entendeu? Então, assim, aí se a gente for pensar hoje, né, e isso que você falou, Simone, mas eu assino embaixo total, é real. Eu vou te contar uma historinha, né? O meu filho mais velho, quando ele ia para o Minas, com 8 anos de idade, eu deixava ele no Minas, aí ele ficava lá, fazia os exercícios lá, ele tinha várias aulas lá. E ele saía de lá, a gente deixava uma autorização, ele ia para fazer inglês e voltava.
né? E ele tinha uma autorização lá, porque as crianças não podiam sair desacompanhadas. E a gente deixava essa autorização para ele fazer isso. Meus amigos ficavam horrorizados. Falavam, você é louca! Eu falei, eu já ensinei o caminho, já sei como é que ele faz. Já fui com ele uma vez, já vi, já acompanhei, ele dá conta. E ele vai, e ele fazia isso. Aí ficava todo mundo impressionado de como que eu largava o menino. Você larga, você tá largando a criança. Que absurdo. Então, assim, o que a gente vê hoje, isso que você falou, é real. As crianças, elas têm uma alta vulnerabilidade, porque como todo mundo resolve tudo para elas, elas não tiveram frustração. Então, como elas não tiveram frustração, elas não aprenderam a resolver problema. Os meninos antigamente faziam os trem todo atrapalhado e depois tinham que resolver para o pai e a mãe. Não, aqui, se eu me perder, pensa bem, eu vou num lugar, se eu me perder, eu vou perguntar, né? A resposta é, se eu me perder, tá tudo perdido, eu tenho um ataque de ansiedade aqui. Mas não passa pela sua cabeça que você pode perguntar. Perguntar, né? Pergunta. Não passa. Então, a questão é, eu tô tão dependente desse ambiente, e os pais, outro dia eu fiz uma live também, e eu falei, era para uma instituição governamental, e aí a pessoa que estava fazendo a live falou assim, mas a gente pode fazer, quer dizer, na cabeça dela, assim, ela tinha que controlar a criança o tempo todo, e os pais tinham que estar controlando tudo o tempo todo, e você tinha que fazer tudo por ele. Eu falei, olha, os pais que fazem excessivamente superprotetores, eles tiram dos filhos resiliência. Então, os pais superprotetores, eles tiram dos filhos a capacidade decisória. Eles tiram dos filhos a capacidade de resolver problemas, eles tiram a capacidade. Então, é como se ele estivesse dizendo para o filho, você não dá conta e eu, papai, vou resolver por você porque você é um incapaz. E aí ele começa a achar que ele é incapaz mesmo. Ele entende a mensagem, né? Ele entende porque está todo mundo fazendo por ele. Então, ele entende que ele é um incapaz e que os outros precisam fazer por ele mesmo. E eu falo às vezes, é preciso você deixar frustrar. As pessoas falam, mas se meu filho tomar bomba? Eu falei, e daí se tomar? Qual o problema? Qual que é o problema se tomar? Não, mas ele vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado, mas se foi vagabundagem da parte dele, ele não fez o trabalho dele, vai ser aprendizado, ele vai aprender que aquele tipo de estratégia não funciona. Então, e aí eu fico pensando, o que ele vai fazer diante da frustração? Ele muda a estratégia, ou seja, olha o potencial de lidar com o problema. Então, assim, o que tem que ser feito é exatamente isso. Se ele for reprovado, vamos sentar com ele, vamos ver o que é que nós podemos fazer, o que deu errado. Vamos ver dessa sua estratégia aqui, o que foi que deu errado, como que a gente pode fazer diferente. Então, o que eu vejo hoje? Existem várias questões, e uma delas que aí eu vou colocar aqui também, que eu acho que é importante, que me chama muita atenção, é a invalidação emocional por parte dos pais. E eles não percebem que eles estão fazendo uma invalidação emocional. Não, mas você não tem motivo para estar triste. Mas eu dou tudo para você, você não tem motivo de achar ruim. Você tem tudo, você não tem motivo de estar mal. Não, ele pode sentir. E todo mundo pode sentir. A gente não precisa validar o comportamento disfuncional. Validar o comportamento disfuncional é diferente de validar a emoção. O menino pode estar triste, mas ele não precisa fazer algo equivocado que ele está triste. Ele não precisa se cortar. Eu falo a raiva, né? A gente tem o direito de sentir raiva e isso não me dá direito de agredir as pessoas. Né? É fato. Então, eu posso sentir raiva e posso usar essa raiva como um propulsor, uma mola propulsora. Eu vejo que meu avô, por exemplo, foi o que ele fez. Ele falou, Então, o que ele fez? Ele usou essa raiva desse jeito. Eu tenho essa raiva. Se a pessoa duvidar de mim, eu falo, me aguarde. E o me aguarde é assim, eu não vou fazer nada de negativo com você. Mas eu vou brilhar de um jeito tal que você vai ficar pensando 2 vezes de você ter duvidado de mim antes. É isso. Então, assim, esse é o meu modelo. Então, eu vejo assim, eu acho que meu avô tinha muito esse modelo também. Então, peraí. Vamos ver. Então, usou a raiva para ação,
usou a raiva para realização, usou a raiva para energizar, para mostrar que dava conta, usou a raiva para criar recursos para vencer as dificuldades. Agora, quem diz que hoje em dia nós estamos criando os nossos filhos para esse tipo de estratégia, para usar essas emoções dessa forma mais assertiva? A gente não valida a emoção. Então, a gente diz que está errado sentir. A gente fala, você não pode estar sentindo isso, você não pode estar sentindo aquilo, você só pode estar sentindo o que eu acho que você está sentindo. E que você devia estar sentindo. Você tinha que ter gratidão. Quantas vezes você já escutou? Mas você tinha que ter gratidão de tudo que eu já te dei até hoje, né? Você já escutou algum paciente mal seu falando isso? agradecido, né? Mal agradecido, você, faço tudo por você. Você tinha que ter gratidão. Então, esse tipo de fala, gente, para os jovens, é muito pesado. Porque, na realidade, isso não significa que eles não têm. Mas quando a gente fala você tinha que ter, você está dizendo você não tem, eu estou dizendo que você não tem. Eu não estou reconhecendo que você tem. E isso, então, dito pelos pais, tem um poder muito grande, porque isso deixa as crianças extremamente confusas, né? Porque o adulto, a gente consegue entender isso. Agora, a criança, pensa bem, eu estou sentindo raiva, meu pai ou minha mãe, né, um cuidador, cuidam de mim, estão falando que o que eu estou sentindo não é raiva, que eu não posso sentir. Isso dá um nó que a gente gera, né? Adultos disfuncionais que muitas vezes não dão conta de compreender as próprias emoções, não é nem falar. Eles não conseguem compreender. O que você sente? Eu não sei o que eu sinto. A expressão emocional, muitas vezes, com a verbal, elas não batem. Né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa, é o seguinte, a mãe falava com ela quando ela era criança assim, não, você não precisa ter medo, não. Não, você não precisa ter medo. Assim, né? Aí ela olhava para a mãe e falava, gente, eu não estou entendendo isso. Então ela vive assim, ó. O modelo dela de pânico. Aí ela foi ver, ela é mega funcional, é uma pessoa espetacular, sensacional, mas ela vive ativada, ela vive de sobressalto, né? Mas é porque a mãe... Aí outro dia que eu fui fazendo umas perguntas, eu falei, mas sua mãe tinha toque. Então a mãe tinha um toque, um grau elevado, ela vivia em pânico e dizia para a filha, não tenha pânico. Entendeu? Então, a pessoa falava, eu tô doida, né? Então, ela começa a interpretar equivocadamente. Bem, essa mãe, ela pode dizer que ela tá se sentindo assim? Pode, ela pode dizer, olha, eu tenho umas horas que eu sinto umas emoções, e isso é meu. Até para a criança poder entender, porque a mãe pode dizer o que ela sente para a criança, não tem problema se ela disser o que ela sente. Não tem problema, ela precisa explicar. É até bom, né? Porque você ensina a validação. Eu estou triste, eu estou feliz diante da situação, eu fiquei com muita raiva. E até para mostrar que a emoção é passageira, que a emoção passa, ela acontece, mas ela não é permanente. Ninguém vai ter raiva eternamente, ninguém vai ter tristeza eternamente. Então, que as emoções, elas são... elas mudam, elas modificam, elas têm um tempo determinado para acontecer. Então, essa validação emocional por parte dos pais é muito importante. Então, o que a gente vê hoje? Né? E é um pouco do que eu coloco com a minha pesquisa, por exemplo, uma coisa que eu avaliei muito, esses jovens de 18 a 25 anos eram os mais pessimistas. E mais pessimistas de todos os outros grupos. E os idosos eram os menos pessimistas. Os menos pessimistas eram os acima de 55 a 65 e os mais de 65 eram os menos pessimistas na minha pesquisa. Agora, os mais pessimistas, 18 a 24 anos. Como é que você pode ter um grupo de 18 a 24 anos pessimista? Gente, eles não estão vendo solução. Então, e eles estão na idade, e a idade que eles estão de experimentar, de errar, de tentar, né? E aí, de repente, o pessimismo desencoraja, né? O pessimismo eu não vou dar conta. E aí é interessante, porque tem uma coisa... Eu fiz uma pesquisa numa escola aqui em Belo Horizonte, e quando eu perguntei para os jovens de 14 a 16 anos se eles se consideravam ansiosos, 75% disse que sim, muito e totalmente. Tá? Na hora que um dos casos, é um dos transtornos mais comuns, né, que tem aparecido na infância e adolescência.
75%. Aí eu perguntei, a ansiedade me atrapalha? E primeiro que a ansiedade é uma emoção necessária. E aí, Uhum. 75% que disseram que eram ansiosos, muito e totalmente ansiosos, esses mesmos falaram, atrapalha, a ansiedade me atrapalha. Então, eles já se consideravam ansiosos e entendem que a ansiedade atrapalha. Quando eu perguntei sobre preocupação, a mesma coisa, o mesmo índice. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo? Estou ansioso, a ansiedade me atrapalha, sou preocupado. Então, aí você vai ver completamente paralisado. Jovem, gente, 14, 16 anos, não está normal. Não Uhum. está normal. A gente não pode achar isso normal. Então, o que eu vejo, assim, o que eu tiro disso tudo? Eu entendo que a ansiedade é uma emoção normal, mas entender a ansiedade como negativa e entender que eu sou ansioso quase como um traço de personalidade já está disfuncional, porque ali eu já estou entendendo como um traço de personalidade, já, Uhum. quase. Então, já é disfuncional. Então, sabe o que eu penso? Eu penso que nós, pais, precisamos discutir mais sobre isso. A gente precisa ressignificar a ideia de sucesso para nós, em primeiro lugar, e entender, peraí, qual que é a minha ideia de sucesso? Eu queria que todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje parasse para pensar. Qual que é a ideia que eu tenho de sucesso? Eu me Uhum. considero bem-sucedido? E se eu me considero bem-sucedido, me considero sim e por quê? E qual é a minha Uhum. ideia de sucesso? Se eu tenho essa ideia de sucesso, será que é justo eu dizer para o meu filho que, de repente, se ele não fizer isso ou não fizer aquilo, ele não será ninguém? Porque é isso que os jovens dizem para gente. Se eu Sim. não fizer isso, eu vou ser ninguém. Eu pergunto, o que é ninguém? Ele falou, você sabe que eu já escutei? Vou morar debaixo da ponte. Aí eu falei, como assim? Né? Como assim? Não, Renata, eu vou morar debaixo da ponte. Aí eu falo, não, gente, não, peraí, né? Aham, Então, aham. assim, é aquela classificação, aquele erro cognitivo do tudo ou nada, ou seja, se eu não sou total, Ou, então ou eu eu sou sou um fracasso fracasso. total. Uhum. Então, assim, é uma ideia totalmente equivocada. Então, a gente precisa, eu acho que tem que começar com a gente. O que eu entendo que é sucesso para mim? O que eu quero de sucesso para mim? Qual é o tipo de sucesso que eu espero para os meus filhos? Qual é a estratégia que eu vou utilizar para ajudá-los a ter sucesso? E eu entendo sucesso como bem-estar, alcançar as metas individuais e pessoais, e isso é bem-estar, e qual que é a meta individual Os, pessoal? os pais, eles precisam a aprender, assim, sabe? Eu falo o conceito da crença, né? Compreender as próprias crenças e, principalmente, aprender a questioná-las, né? Porque, pensa bem, o que é ser um pai bem-sucedido, né? Aí a gente começa a entrar. Então, olha o reforço, né? Para eu ser uma mãe bem-sucedida, eu preciso ter filhos bem-sucedidos. O que são filhos bem-sucedidos? Aí tem que preencher os critérios aí que a gente conversou, né? Então tem que formar, tem que ter dinheiro, tem que ter poder, tem que fazer uma série de coisas. Se os meus filhos não alcançam esse resultado, logo eu não sou uma mãe bem-sucedida. Então, olha a minha crença interferindo, né? Totalmente, gente, crenças são ideias que a gente tem, né? Como verdades absolutas, mas que na realidade não tem nenhum embasamento, né? Então, assim, olha como é que a gente pega a nossa história de vida, as nossas crenças e despeja numa família e vai criando famílias disfuncionais emocionalmente, né? Então, a gente não está dizendo aqui, todos os filhos vão ter problemas em relação a isso, não é isso, né? Quem tem mais de um filho, é o que eu coloquei lá no início, mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente, percebe essa diferença agora. A custo de quê? Né? O que vai para frente da conta e a custo de quê também o que está paralisado. Né? Porque não dá para a gente avaliar assim, o que foi lá na frente, ele é feliz. Não necessariamente, né? Às Não. vezes o que está lá teve o tal do poder, de acordo com a expectativa, fez a tal da formação, tem todos os imóveis lá. Ele pode não estar bem emocionalmente. Então a É gente tem que isso, é pensar isso que muito eu ia nisso, dizer. né?
É isso que eu ia dizer. Quando eu dou palestra, eu uso duas imagens que eu acho sensacionais de sucesso, tá? E aí eu questiono, que uma é o Michael Jackson. Alguém tem dúvida de que ele é o bem-sucedido no conceito externo de sucesso? Agora, será que a gente queria ter levado a vida que ele levou? Eu não queria. Eu não queria ter vivido a vida dele, não. Né? Porque morreu drogado, né? Infeliz, cheio de problemas, uma pessoa psicologicamente instável e perturbada. Então, assim, a gente via que ele tinha uma perturbação e um sofrimento muito grande. Então, será que se a gente fosse perguntar para ele, será que ele se consideraria? Será que ele entende isso? E tem aquela pesquisa de Harvard também que eles fizeram, que é aquela pesquisa longitudinal, que eu não sei se você conhece. Eles pesquisaram os estudantes de Harvard, lá da década de 20, mais ou menos, se não me engano, do século passado, ou seja, é uma pesquisa longitudinal, ela tem mais ou menos uns 100 anos, se não tem 100, tem 90, mais ou menos. Então, eles pegaram os estudantes de Harvard, pegaram jovens da mesma faixa etária de um subúrbio, e o mesmo grupo, e monitoraram esses grupos ao longo da vida, fazendo exames de sangue, exames de tudo, e conversando com os pares, ou seja, mulher, filhos e não sei o que lá e tal, para poder, todos homens, para ver, determinar. Sabe o que eles chegaram? A conclusão, eles queriam ver até que ponto o dinheiro ele era um definidor para bem-estar. Era mais ou menos essa a ideia inicial, assim, que aqueles que tiveram oportunidades e tinham se formado em Harvard, inicialmente eles teriam mais sucesso e aquilo ali, inicialmente, teriam mais dinheiro, eles teriam uma vida melhor, uma vida boa. E eles chegaram à conclusão que não era o dinheiro que era definidor de uma vida boa, era relacionamentos de qualidade. Então, como é que nós vamos fazer? Então, quer dizer, você fica ali, batendo numa tecla ali, você pode estar perdendo coisas maravilhosas, porque você está batendo numa tecla que, de repente, ela não vai te dar retorno, né? Não vai funcionar. Sim. Então, eu falo... Detonando as relações. Sim. Perturbando as relações. Perturbando uma relação, detonando uma relação, sendo que a relação é o definidor. Ô, gente, que loucura! Onde é que nós estamos? Então, assim, é muito louco isso, né? E, assim, as relações, elas são importantes para esse sucesso, vamos chamar assim. Então, se você quer ter uma vida boa, no sentido de quer ser bem-sucedido, de ter uma vida boa, cuide das suas relações. Porque elas são extremamente importantes. E elas são definidoras de tudo. E assim, inclusive, se você cuida da boa relação com seus filhos, e me entendam bem, cuidar da boa relação com os filhos não é ser uma pessoa boazinha e fazer tudo que o filho quer e atender todas as demandas do filho. Não, não é isso. Limites realistas. É limite, é dar limite com afeto, mas é dar limite com afeto. É falar, até aqui pode, daqui para cá não pode, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. É deixar falhar, é deixar fracassar para eles poderem aprender e desenvolver outras estratégias. Porque, só uma coisa, o Cristiano está falando, o Cristiano Araújo, né? Sucesso é fazer um sucessor. Cristiano, a gente vai ter oportunidade de falar disso em outra live, porque você entrou no seguinte tema, tá? Daqui na sua pergunta eu pensei, por que as mulheres engravidam, né? Por que os casais querem ter filhos? Muitas vezes, sem pensar, com essa ideia que você colocou, ou seja, eu tenho que atender uma demanda social, eu preciso deixar raízes, eu preciso manter a linhagem, né? Então, assim, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, mas a crença de muitas pessoas em relação a ter filhos tem a ver com o que você mencionou, né? Então, assim, para eu ter sucesso, eu tenho que ter filho, porque faz parte do que a sociedade exige, que é o que muitas mulheres têm questionado e são mal vistas, né? A mulher que não quer engravidar, infelizmente, ainda tem... Como assim você não quer ter filho? Ter filho é a melhor coisa do planeta. Para algumas pessoas, não para todas. Renata, a gente tem 5 minutinhos aqui, né? Em função de tudo que a gente conversou, olha, eu já querendo dar a definição de sucesso aqui.
É, mas em função do que a gente conversou, né, o que a gente tem a falar para os pais? Quando as crianças, quando elas têm habilidades para lidar com os problemas, com as dificuldades, elas vão dar conta, né, de seguir adiante e serem bem-sucedidas de acordo com as expectativas delas. O contrário, né? Então, quando a gente não consegue dar autonomia para os nossos filhos, desenvolver eles essa ideia, né, esse senso de capacidade, eles ficam paralisados, não atendem à demanda dos pais, rompem com os pais e não conseguem fazer como seu avô de sair fora e cuidar da própria vida, né? Então a gente cria pessoas totalmente dependentes. E aí eu queria que você fechasse isso aí, Rê. Não, Si, isso aqui que você falou é muito verdade, né? Então, assim, para mim, o que eu entendo, assim, eu acho que os pais e os casais, eu quero voltar aqui nessa coisa que você falou sobre a expectativa. Existe uma expectativa dos pais de que os filhos sejam a continuidade deles. E a continuidade deles, às vezes, até naquilo que eles não foram, ou dando a continuidade naquilo que eles foram. Então, vamos pegar uma coisa: um pai muito bem sucedido, naquele sentido externo do termo, ou uma mãe muito bem sucedida, naquele sentido externo do termo mesmo, né? Isso pode gerar, para os filhos, dependendo de como isso for colocado, um pânico geral. Eu já tive paciente de falar assim comigo: minha mãe e meu pai são um sucesso completo, e são mesmo, a realidade é. A mãe e o pai eram brilhantes, e brilhantes, brilhantes, brilhantes. Ela fala, e os filhos têm que superar os pais. Eu falei, fiquei até perturbada. Falei, ai meu Deus. A menina corre e possivelmente vai morrer na praia, né? A menina era um sucesso, e era mesmo, né? Mas você imagina o peso que essa menina carregava de ter que ser melhor do que duas pessoas extremamente brilhantes. Eu não estou falando bons profissionais, estou falando brilhantes. Brilhantes. Então, você pega duas pessoas fora da curva, a menina fala, o filho tem que superar os pais. Isso foi a fala dela para mim. Então, a menina estava enlouquecida, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente quer o melhor para os nossos filhos. E quando a gente fala, eu quero uma extensão, eu quero que eles sejam felizes. E se eu me sinto feliz, eu sou feliz, eu quero que eles também sejam. Então, assim... Precisa dar espaço, né? Se é isso que eu quero, eu preciso dar espaço para eles amadurecerem, para eles crescerem, para eles desenvolverem, criarem as habilidades deles, para eles quebrarem a cara, que eles precisam quebrar a cara para aprender, para crescer. Eles precisam de frustração. Os pais hoje não querem dar frustração para os filhos. Um filho bem-sucedido, em qualquer que seja o sentido... E aí eu tô falando em qualquer que seja o sentido, não estou falando só de dinheiro, estou dizendo de dinheiro, de bem-estar, de qualquer que seja o sentido, ele precisa passar por frustração. Pessoas que não passam por frustração, elas não dão conta. Então elas não superam, elas não aprendem a superar, elas não aprendem a criar recursos. Então, elas ficam presas, elas não resolvem problemas, elas não são resolvedores de problema. Rê, muito, muito, muito obrigada. Beijão. Tá? Beijo, querida. Adorei demais. Foi ótimo. Gente, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ó, beijo. Beijo. Obrigada, querida. Tchau, gente. Tchau, adorei.